Muito bem. Vamos iniciar a aula de hoje, dando sequência aí à montagem da placa da fonte de alimentação. Então, antes de eu continuar aqui explicando, nós temos... Quantos de vocês já têm a placa feita, conseguiram fazer a placa? Podem falar aí, quantos de vocês conseguiram fazer a placa? Eu consegui. É o Pedro que falou? Isso. Quem mais está com a placa pronta? Munhoz não conseguiu, não. Só o Pedro está com a placa? O João Barata não está com a placa pronta? Acho que o Adelso também tinha placa, não tinha? Está até pronta já com os componentes, era Adelso, que já estava com os componentes colocados, tudo mais. Boa noite, professor. Sim, professor. Boa noite, João. Então, o Adelso, o Pedro, o João já está com a placa pronta, João? Sim, eu já tenho a fonte pronta. Ah, já terminou ela inteirinha? Completou já? Já a funcionar. Olha só. Então, vamos para umas explicações para os outros alunos que ainda não concluíram. Só dando uma repassada do funcionamento, de como confeccionar a placa de circuito impresso. Então, alguns vão ter que fazer ainda, tá? Então, sim. Eu vou entrar numa apresentaçãozinha aqui. Na apostila, na como fazer a placa de circuito impresso. Essa placa aqui só tem um lado que você tem o desenho da placa, que esse é que vamos fazer, né? De como você vai. Então, você vai precisar ter as canetas, você pode desenhar o ácido, esse pó em água, esse vermelhinho, mas você pode também usar para fazer os furos. Nós vamos colocar as perninhas componentes. E do lado, então, o K15, ele vem tudo a mesma caneta, fazendo, se faz isso. Então, o projeto da placa do nosso circuito, antes de fazer essa transferência de uma esponja, uma buchinha, bem limpinha, sem marcas, transferir o através de um transfer, do circuito e as trilhas, e depois de caneta aqui, ó, é uma caneta, mas a câmera não está aberta. Desenho do nosso, depois desse desenho transferido, casinhas, esses caminhos, onde vai aqui, nós vamos ter que dar ácido. O ácido sobrar somente a nossa placa, o componente, conforme transferido, antes de depois perfurar com o desenho, é o lado do flacho, dá até para cobre, ficou essa plaquinha aí. O cobre e essas linhas de bombrilzinho, ele não tem cada ilha. Deu um perigo, vou retomar e fazer. A net é aqui. Mas, voltaram a ver a apresentação agora ou não? Sim. Então, dá um stop na apresentação e ver se a gravação está saindo ok. Recorde, tá gravando. Muito bem. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Muito bem. Depois da placa corroída, vocês vão limpá-la novamente e furar, ou com uma furadeirazinha, ou com um furador de placa como este, que está na imagem. Tá? Depois da placa toda limpa, e de colocar os retas para que possa nosso circuito voltar a funcionar. Aliás, voltação de placa. Alguém tem dúvida? Não, professor. Eu dei uma repassada do que já falamos na aula passada. Alguém tem dúvida sobre fazer uma placa? Qual é o passo a passo? Porque eu sei que alguns fizeram, mas alguns não fizeram. Quem ainda não fez, tira a dúvida agora. Porque quem já fez já está até com a experiência já de ter feito, né? Então, por favor, não fiquem na dúvida. Então, primeiro eu tenho o projeto da placa, né? Depois desse projeto, eu pego a placa que eu já desenhei, corroí, furei. Agora, olha só, o projetinho que nós temos da nossa placa, da fonte de alimentação, só deixa eu por isso.
esse projetinho traz aqui nessa imagem como os componentes devem ficar. Certo? Então não pode errar isso, essas posições dos componentes. Então aqui, olha só, eu vou comparar com vocês. Olha só, aqui eu tenho os 4 diodos retificadores colocados. Olha aqui, coloquei os 4 diodos na posição certa. Perceba que o diodo tem um tracinho aqui, esse é o catodo dele, ó. Estão vendo? Eu coloquei todos os diodos com catodo para o lado certo, olha aqui, conforme está na placa. Eu não soldei ainda. Eu vou mostrar para vocês a solda, vamos falar disso, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem, professor. Aí, logo ao lado dos diodos, aqui abaixo, eu tenho aqui, ó, no desenho, mostrando que é um capacitor eletrolítico. Aqui é o terminal mais, aqui é o terminal menos. Então, eu coloquei aqui o mais e do outro lado o menos. O capacitor está colocado corretamente, ó, não soldei ainda também. Deixa eu dar uma viradinha nessa placa aqui, para vocês verem o restante dos componentes. Olha só. Acho que dá para ver agora. Olha. Então, aqui eu tenho um resistor de 2K2. Está escrito aqui. Eu coloquei o resistor de 2K2 aqui. Aqui está escrito AIK. O que é AIK? É anodo e catodo do LED. O LED não precisa estar diretamente na placa assim. Se você for colocar numa caixinha e esse LED que vai indicar ligado e desligado externo, né? Você pode colocar ele com fiozinho. Então você pode puxar 2 fiozinhos aqui. No lugar do A um fio, no lugar do K um fio. Só não pode ligar errado. E ligar esse LED através de fiozinho. Porque esse LED vai ficar igual essa peça aqui, que chama-se potenciômetro. Ó. Eu já coloquei com fio, ó, que ele vai ficar, é a nossa regulagem da fonte. Ó. Tá? Então você pode ligar o LED também com fiozinho. Aqui tem um capacitor, ó. Pede um capacitor de 10 microfarads. Coloquei o capacitor. Olha aqui, mostra no desenho o mais e o menos do capacitor. Então não pode colocar errado. Correto? Mais e o menos. Aqui mostra um resistor de 470 ohms, ó. Olha ele aqui, ó, 470 ohms, tá vendo? Tá mostrando aqui e eu coloquei ele aqui. Aqui mostra o circuito integrado. Ó, coloquei ele aqui. Aqui mostra a saída mais, S mais e o S menos. Ou seja, saída mais e saída menos da fonte. Olha o que eu fiz. Puxa, caiu aqui. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei 2 fios. O marrom ficou mais e o azul ficou menos, ó. Eu coloquei 2 garras de jacaré. Tá vendo aí? Então, o Adelso colocou conector. Eu já coloquei um cabinho com a garrinha jacaré. Por quê? Eu vou pegar a garrinha jacaré aqui, ó. Vou prender ela onde eu quiser usar a fonte. O mais e o menos, ó. Então, o fio azul ficou menos e o fio marrom ficou mais. Então, eu já coloquei um compridinho, mais ou menos quase 1 metro, um pouco mais de meio metro. Menos de 1 metro, mais de meio metro. Que eu vou usar para... A minha fonte vai sair o mais e o menos dela nesses 2 terminais aqui. Que eu coloquei as garrinhas jacaré. Tá? Então, eu já posicionei todos os componentes aqui. Então, quem não fez ainda precisa fazer esse processo, posicionar os componentes, conferir se eles não estão ligados errado, porque ó, o diodo, o capacitor, o circuito integrado, capacitor, o LED aqui, ó, todos têm posição certa. Eles têm uma posição certa, não pode inverter. Ok? Então isso é importante colocar certo. E olha do outro lado como ficou. Algumas coisas eu já soldei, o potenciômetro e as garrinhas jacaré.
Mas eu quero explicar para vocês como que funciona estanhar, a solda com estanho. Tá? Eu estou limpando a ponta do ferro com pano, viu? Um pano, um papelãozinho. Não fica passando uma lima, não. Direto. Você vai gastar toda a ponta do ferro. Tá? Então, um ferrinho de 30 ou 40 watts. Eu vou precisar aqui de um ferro. Ó, esse ferro aqui nem está escrito mais, sumiu. É um ferro usado, eu uso na minha bancada de trabalho. E aqui eu estou usando um estanho, olha. Tá? Uma soldinha estanho. Ele é uma liga para eletrônica. Ele é um fluxo RA, tem um diâmetro de 1 milímetro. Tá? Tem 22 gramas de estanho aqui. Então, como eu vou fazer? Eu posicionei os componentes aqui e agora eu vou soldar. Como que eu faço a solda? Lembra que a minha placa é linhas de cobre aqui. Então, o correto é assim. Eu vou colocar a ponta do ferro encostando tanto no terminal do componente quanto na trilha. Estão entendendo? Encosto aqui. Aí eu vou com o estanho, derreto o estanho. Tiro o estanho e tiro o ferro. Pronto. Fiz a solda. Viu como é rapidinho e fácil? Vamos repetir? O ferro vai encostar na trilha e no terminal do componente ao mesmo tempo. Olha aqui, ó. Encostou o ferro na trilha e no componente. Agora põe o estanho. Agora você tira o estanho, agora você tira o ferro. Olha lá como ficou. O estanho pegou tanto na trilha quanto no terminal. E se você encostar só no terminal do componente, vai grudar estanho só no componente. E aí não vai pegar na trilha, não adianta. Olha aqui um terminal de um resistor fininho aqui, ó. Vou fazer de novo. Encostei no terminal e no componente, derreti o estanho, encostei o estanho, tirei o estanho, tirei o ferro. Viu como eu passo? Fácil. Porque se eu tirar o estanho, primeiro tirar o ferro e deixar o estanho vai grudar, não vai sair, porque o ferro saiu, tirou a caloria. Então eu tenho que fazer esse processo, ó. Encosto o ferro no terminal do componente e na trilha, aí encosto o estanho, aí eu tiro o estanho, aí eu tiro o ferro. Opa, fiquei fora da câmera. Vou fazer de novo. Encosto o ferro, derreto o estanho, tiro o estanho e tiro o ferro. Estão vendo o passo? Como é? Certo? Certo, professor. Ó, vou fazer nesses diodos aqui que tem o terminal mais grosso. Ó. Olha aqui. Encosto aqui, derreto estanho, tiro estanho e tiro ferro. Olha, esse é o passo. Simples. É como da maneira que eu estou falando, é da maneira que vai acontecer. Ajeito o componente, né? Porque se eu quero que o componente fique retinho, encostado na placa ou alto da placa, eu posiciono ele primeiro, né? Então, olha, é simples, ó. Encosto o ferro aqui, que é melhor. Encosto o ferro no terminal e na trilha, derreto estanho, tiro estanho e tiro o ferro. Vou pro outro aqui, ó. Isso. Encosto o ferro, encosto o estanho, tiro o estanho e tiro o ferro. Encosto o ferro, derreto estanho, tiro estanho e tiro o ferro. E é do jeito que eu estou falando, é rápido assim. Encosto o ferro, encosto o estanho, derreto estanho. Escapou. Encosto o ferro, derreto estanho, tiro estanho e tiro o ferro. Estão vendo? É nessa velocidade mesmo, e se você demorar muito com o ferro, vai superaquecer o componente. Não pode. Ó, encosta o ferro, derrete estanho, tira estanho e tira o ferro. Ó, olha aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu melhorar. O estanho, deixa eu ver como fica melhor isso. Ele tem que pegar na trilha e no terminal do componente. Eu encosto o ferro, derreto estanho, tiro estanho, tiro o ferro.
ele tem que pegar no terminal e na trilha. Porque senão não vai dar o contato que precisa ser dado. Correto? Isso é muito importante. Deixa eu ver se está certo. Tá. Ó, encosto o ferro, encosto estanho, tiro o ferro. Encosto o ferro, derreto estanho, tiro o ferro. Encosto o ferro, encosto estanho, derreto estanho, tiro o ferro. Olha. Estou soldando toda a minha placa rapidamente. O que eu não posso é dar um curto, encostar uma solda onde não deveria ter essa solda. Por exemplo, eu acho que aconteceu um curto aqui. Deixa eu pegar um alicatinho. Aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se essa trilha... Ah, não. A trilha tem. Vou comparar aqui. Que essa trilha aqui, ó. Essa aqui, ó. Desce, vira. Não, não tem. Deixa eu achar a trilha. Tem. Achei qual é a trilha. Essa daqui. Ela vem daqui, desce aqui, sobe do meio, do aqui ela vem aqui, desce também. Daqui ela vem aqui, desce também. Tá? É que, de repente, o estanho que eu posso ter colocado pode encostar duas trilhas que não deveriam estar encostadas. E aí eu comprometi a minha placa. Não posso pôr o circuito funcionar dessa maneira, porque senão vai dar um problema. Vocês compreendem isso? Que uma trilha que não pode encostar na outra. Porque vai dar um curto entre as trilhas. E o circuito não vai funcionar. Olha só. Ficou uma solda aqui não muito boa. O buraco está grande. Eu vou pôr mais estanho aqui. Aí. Depois que eu soldei os componentes, eu posso ir lá com o alicatinho de corte e cortando o excesso dos terminais, tá? Esse diodo aqui, ele é grosso, então o terminal, então ele ficou no corte, ele pula. Então você vão cortando os terminais. Olha só como ficou. A nossa placa, a placa do circuito que nós estamos montando, com todos os componentes em cima, olha. Olha só, eu mexi no capacitor, eu danifiquei a trilha aqui, acho que ele quebrou a solda, viu? Eu vou ter que pôr mais estanho ali. Porque o furo que eu fiz é um furo de 2 milímetros, o buraco ficou grande. O de 1,5 é melhor, tá? Mas eu já conserto isso aqui. Então, olha, os componentes todos colocados e estanhados nas suas respectivas ilhas, onde as suas trilhas estão dando contato. Tá? Ficou somente aqui o lugar do transformador para a gente ligar, tá? Esses dois pontos aqui onde entra o fio do transformador. Deixa eu corrigir aqui essa trilha, essa ilha que eu mexi no capacitor, ele quebrou a trilha. Senão eu esqueço isso aqui, depois eu vou encher de solda aqui, ó. Eu vou fazer que como a minha trilha quebrou, vou refazer essa trilha com solda. Com estanho. Olha aí, eu fortaleci a trilha com estanho. Então, teve um aluno que comprou uma placa toda perfurada. Ele está na aula hoje?
quem comprou a placa que é toda perfurada? Sim, Patel, sou eu, Munhoz. Você já chegou, ó, Munhoz, você já chegou a fazer a sua placa? Não, Patel, não fiz ainda, eu estou prestando atenção no que você está falando aí. Então, eu Depois quero vou te pedir pra você- explicar. Não, mas depois você me tira uma foto, eu vou fazer ela amanhã. Então, porque assim, você vai ter que fazer nessa sua placa que é toda perfurada, tá? Mostra pro pessoal, tá com ela na mão aí, dá pra você ligar a câmera e mostrar? Peraí. Mostra aí, então. Professor, Oi. tem que ligar ilha por ilha até fazer o caminho inteiro, né? Exatamente. Ó, o Munhoz, eu vou pôr o Munhoz aqui na... O Munhoz está mostrando uma placa, ele é toda perfurada. E tem ilha, um monte de ilhazinha de cobre, tá? Então, o que o Munhoz vai fazer? O desenho da placa, que é o desenho, ele vai ter que ligar ou com estranho ou com fiozinhos. Mas ele vai ter que ligar uma trilha na outra para poder ficar igual o desenho da placa. Agora eu vou voltar na minha imagem aqui, tá? E todo mundo viu aí a placa do Munhoz. Aí, ó. Deixa eu ver se tá claro para todo mundo. Então aí, ó. Então você vai ter que pegar e fazer esse desenho na parte cobreada, não por cima igual você fez. Você fez por cima, né? Onde é o fenolite. Você precisa fazer esse desenho embaixo. E ligando esse desenho com solda, ou com fiozinhos, ou com estanho, ou com fiozinhos. Você tem que fazer que essa trilha, desse primeiro aqui, ó, ilha, dê contato com essa ilha, com essa ilha, com essa ilha, com essa ilha e com essa ilha. Então, você pode fazer com estanho ou traçar um fiozinho que vai daqui a aqui e puxando as ligações com o estanho. Então, com o estanho é fácil de fazer, tá? A ponta do ferro não pode ser muito grande, a ponta do ferro tem que ser uma ponta fina, um ferro de 30 watts, e você então vai que esse desenho aqui, ó, que esse desenho da placa, você vai fazer ele nas suas ilhas. E aí, cada ilhazinha que está no caminho desse desenho, você vai ligando uma na outra. E onde tem a ilha onde vai o componente, vai ficar vazia. Aí você vai unir também com o estanho, mas vai colocar o componente. Então, aqui, ó, aqui vão os diodos, né? Se a gente pegar aqui para o lado de cima, aqui, eu vou pegar... Esse é o desenho da parte de cima onde os componentes vão, e esse é o desenho da parte do cobreado. Tá? Então, é tombado. Vamos dizer, tá vendo esse desenho? Ele tá assim, ó. Ó. Ele é assim. Então, olha o tombo que eu vou dar nele. Ele é desse jeito. Então, pensam nisso. Essa placa é isso aqui, ó. Essa placa é esse desenho por cima e esse desenho por baixo. Por cima os componentes, por baixo essa trilha. Isso é a placa. Então, eu vou assim, ó. Então, essa trilha aqui, ó, é essa trilha aqui, tá? Essa trilha aqui comprida, ó, é essa trilha aqui, ó. Estão percebendo? Estou tentando identificar a parte de cima com a parte de baixo. Então, aqui, onde você tem os diodos a serem colocados, está conectado nessas trilhas aqui. Então, olha, aqui vai um diodo, aqui vai outro diodo, aqui vai outro. Onde, tá vendo? Esse diodo vai aqui, e você vai ter que ir unindo as ilhazinhas na outra para fazer o mesmo percurso dessa trilha. Você conseguiu compreender isso, Munhoz? Compreendi, Patel. Tá, porque é assim que você vai ter que fazer nessa placa perfurada, tá? Você não precisa corroer, mas você tem que fazer essas trilhas se ligarem uma na outra, essas ilhas, e ligando uma na outra, formando as trilhas, de alguma maneira, geralmente com estanho, tá? Ou com um fiozinho. Você vai passando de uma para outra. Mas precisa ter esse formato aqui, as suas trilhas, e os componentes serem colocados dessa maneira pelo outro lado, e soldados como aqui, olha.
Olha só, essa placa, ela está desta maneira assim, ó. Afastar o ferro. Ó, a placa. Aqui é o cobreado do mesmo. Ó, esse cobreado é essa placa. Então, esse cobreado é esta placa. E aqui é como vão ficar os componentes pelo lado oposto das trilhas, entendeu? Aqui é o lado da trilha, aqui é o lado oposto. Então, desse lado oposto aqui, é assim que vão ficar os componentes. E a trilha, essas trilhas, é essa placa aqui que nós fizemos. Ou corroendo, ou através ligando ilha por ilha da placa já perfurada. Tá? É muito importante. Então, você verificar... Você viu que eu fui mexer nesse capacitor grande aqui, acabei trincando a trilha. Por quê? Porque o meu furo está muito grande. Eu fiz um furo com uma broca de 2. E eu falei para vocês que o ideal é de 1,5. De 2 dá. Mas o ideal é de 1,5 milímetro, né? Aí quando eu mexo no componente, o terminal dele mexe, pode quebrar a solda. E foi o que aconteceu, eu já refiz aqui, ó. Foi o que aconteceu e eu refiz aqui a trilha com estanho. Tá? Então, se acontecer algo parecido com vocês têm que reparar. Por exemplo, essa trilha aqui, ó, essa ilhazinha, ela não encosta nessa trilha aqui, ó. Pode ver que tem um pedaço vazio. Se na hora de soldar o seu estanho daqui pegar aqui, tem que limpar. Tem que esquentar com o ferro e limpar com um paninho, com um sugador, com a ponta da chave, raspar. Porque, por exemplo, essa trilha aqui, ó, ela desce aqui e desce aqui, tem ligação, ó. Mas essa não liga aqui. Essa já liga aqui. Essa liga aqui. Olha só que interessante. Essa liga aqui. Essa aqui já liga aqui. E assim vai. Você não pode, na sua soldagem, encostar uma solda na ilha do lado onde não deveria estar encostado, tá? Então preste atenção. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 terminais aqui, que são de diodos, e mais 2 aqui. Essa é uma trilha só, ligando esses 2. Aqui é uma trilha só, ligando esses 2 terminais. Mas esses 2 não estão encostando nesses 2. Olha que aqui no meio eu tenho um espaço vazio, tá vendo? Estou passando a chave. Então, vocês não podem deixar que essa solda encoste nessa solda. Se acontecer, tem que limpar, senão vai dar errado. Percebam? Tudo bem? Está ficando entendido? Tem alguma pergunta? O professor Patelli, esses diodos aí, esses 4, é ligado no catodo ou no anodo? Eles têm catodo e anodo, vai ligação dos 2 jeitos. Então, mas é mais e menos? Os 4? Eu não entendi a sua pergunta. Tipo assim... assim, olha só, aqui está o desenho da placa, aqui está a placa cobreada, aqui está o desenho da parte superior. Onde tem a listrinha é o catodo. Então, você vai ter que colocar eles dessa posição aqui, ó. 2 aqui e 2 aqui. Nessa posição. Aqui é o catodo deles. Aqui é o anodo. Aqui é o anodo. Aqui é o catodo. Aqui é o anodo. Aqui é o catodo. Aqui é o anodo. Então, temos 4 diodos. Então, você vai colocar nessa posição. O catodo desses 2 diodos, desse aqui e desse, nessa trilha aqui, que é o mais do eletrolítico. Olha só, o catodo desses 2 diodos ligados na trilha do positivo do eletrolítico. O anodo desse primeiro diodo ligado na trilha junto com o catodo desse outro diodo. O mesmo acontece aqui. O anodo desse diodo ligado com o catodo do outro diodo. Aí o anodo desse diodo nessa trilha menos do eletrolítico, o anodo desse diodo na trilha menos do eletrolítico. Olha, estão entendendo? Sigam esse desenho aqui, dessa maneira. Eu entendi, professor. Tá? Porque nós estamos usando 4 diodos. Então, você vai ligar a energia que vem do transformador, vai vir aqui, ó. Aqui um fio, aqui outro fio.
Um terminal do transformador, ó, vai vir numa trilha onde tem dois diodos ligados. Um de anodo para catodo e um de catodo para anodo. Então, dessa maneira, esse de anodo para catodo passa o positivo em um semiciclo, no outro semiciclo, esse outro diodo de catodo para anodo passa o negativo. Enquanto o outro terminal do transformador aqui, ó, vem nessa trilha para esses dois diodos aqui, ó. Esse. Esse primeiro diodo aqui de anodo para catodo passa os positivos e esse diodo aqui de catodo para anodo passa os negativos. Separamos. Então, nessa linha temos só positivos e nessa linha só negativos. Por isso que aqui é o menos do eletrolítico e aqui é o mais do eletrolítico. Eu tenho aqui só pulsos positivos e aqui só negativos. Nesse momento, eu retifiquei. Eu transformei a tensão do transformador, que era alternada, para contínua no mais e menos aqui, ó. Deu para perceber essa minha explicação? Ficou clara? Vocês conseguiram entender isso? Me ajudem a saber. Eu consegui, Porque professor, consegui entender. Se alguém fala, não, eu não entendi, eu vou explicar novamente. Então, me ajudem a saber se vocês estão entendendo. Tá? Então, eu expliquei aqui o que eu havia explicado sobre a retificação lá no nosso circuito, né, no nosso projeto, no nosso esquema elétrico da fonte, eu estou fazendo aqui na ligação dos componentes já. Tá? Porque ó, essa linha, isso aqui é isso. Ó. Olha aqui, que interessante. Percebam? Esses 4 diodos são esses 4 diodos, olha aqui. 4 diodos, ó. Catodo, 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 catodo. Ó. Catodo, 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 catodo. Percebam? Estão iguaizinhos. Ó, o mais do eletrolítico, ó, o mais do eletrolítico. O outro lado aqui é o menos do eletrolítico. Ó, dá para ver. Ó o símbolo de menos aqui, ó. Né? Então, nesse ponto aqui na entrada, aqui vai entrar um fio do transformador, ó, nesse buraquinho, e aqui outro fio do transformador. Então, vai chegar aqui a tensão alternada do transformador. Vai passar por esses diodos, e esses diodos, da maneira que eu expliquei agora, eles vão dividir os pulsos positivos aqui para o positivo do eletrolítico e os pulsos negativos aqui para o negativo do eletrolítico. Né? Ou seja, ó, uma trilha que é positivo e uma trilha que é positivo, está aqui, ó. E uma trilha que é o negativo, ó. Né? Então, eu tenho aqui, nesse momento, a tensão retificada, que entrou aqui, né, como mostra aqui no desenho, aqui na placa, entrou alternada, foi transformada através dos diodos, separando os pulsos, alimentando o capacitor eletrolítico, que é o filtro da nossa fonte, com os pulsos positivos no mais do eletrolítico e negativos no menos. E aí sim, nesse momento, eu tenho uma tensão aqui, ó, nesse momento, nessa trilha. E nessa trilha, eu tenho a tensão contínua, tensão retificada, já não é mais alternada, que chega aqui no terminal de entrada do circuito integrado, que é aqui, ó, esse lado do circuito integrado aqui. Chegando aqui, o negativo vai direto até a saída no S-, ó. Dá para ver, né? O negativo vai até o S-. Oi, pode falar. O senhor responde se for condizente com o assunto aí pertinente. O processo é o mesmo no spot de LED que a gente tem na casa, é parecido, né? Bom, o que acontece? Eu percebi esses dias, eu estava trabalhando na cozinha ali, fazendo alguma coisa, de repente falei, nossa, mas ficou claro de repente. E aí eu passei a perceber que aquele ponto de luz lá, ele está oscilando. Não a oscilação que vem da rede lá, fica pulsando, que o LED, ele, de repente, ele fica mais forte, fica um tempo lá, depois ele volta na luminosidade normal dele. Algum defeito nesses dois princípios de entrada aí, ou tem mais alguma coisa? Sim, tem um problema aí. Pode ser que algum LED está dando problema, ele está querendo entrar em curto. Mas não é esse primeiro filtro da linha que distribui energia para o LED em si? Então, mas a linha a sua rede elétrica é alternada. Isso vai estar dentro da lâmpada. Né?
Sim. Ou você tem uma fonte alimentando esse spot de LEDs? Então, lá ele tem uma caixinha, né, que a gente liga no positivo e negativo. Essa caixinha, não sei o que ela faz, não olhei direito lá. Eu sei que eu tenho que desmontar, né, mas como ele é alto, estou esperando ele queimar, né? A hora que ele queimar, aí a gente vê o que faz. Olha só, pode acontecer que algum LED, não acho nem que é na retificação. Se tiver uma fonte, esse seu circuito aí, não acho nem que é nele, na fonte. Pode ser que algum LED, cada LED, quando passa energia por ele, consome dentro dele uma tensão. Então, tem LED de 1,2 volts a 5, 6, 8 volts. Então, depende do tipo de LED lá. Se um LED, por exemplo, entrar em curto, eu preciso desenhar para vocês entenderem. Deixa eu pegar um papel aqui. Senão, eu acho que fica ruim de entender. Deixa eu pegar um sulfite. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar. Mediante a sua pergunta. Eu fiz a pergunta porque a impressão que a gente tem é que a hora de retificar a energia que está passando para ele, passa alguma carga maior, né? Não, eu acho que o problema não é esse, né? não. O problema, eu acho que não é esse, não. Você vai entender. Aqui eu tenho uma linha de LEDs, ó. Isso aqui eu estou desenhando LEDs, tá? São diodos. Vamos dizer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que esse meu LED é de 5 volts, tá? Isso aqui são LEDs, tá? Eu tenho aqui o mais e o menos. Eu tenho 25 volts entrando aqui. Opa, deixa eu puxar mais para cá. 25 volts entrando aqui. Então entrou 25. Passou por esse LED, vamos dizer que esse LED é de 5. Chegou 25. Esse LED consumiu 5. Quanto que eu vou ter nesse ponto aqui? 20. Passou por esse. Consumiu 5. Quanto eu vou ter nesse ponto aqui? 15. Passou por esse. Consumiu 5 aqui. Quanto eu vou ter aqui? 10. Passou por esse. Consumiu 5. Vou ter 5. Passou por esse, consumiu 5. Quanto eu vou ter aqui? 0. E voltou para o meu negativo, da minha fonte. Está correto. Os 25 volts era para alimentar 5 LEDs. Eu não sei a sua fonte quanto tem, não sei que LED que você tem lá, mas eu estou dando um exemplo. Né? Então, entrou 25, essa fonte foi projetada mediante esse projeto de iluminação, cada LED consumiu 5 volts, passou, circulou, chegou no último LED, tem que ser 0 mesmo, porque o último LED... E todos estão acesos nesse momento. Correto? Está dando para entender meus desenhos aqui, minha explicação? Todos estão acesos. Sim. Se por um acaso, esse LED aqui, ó, entrou em curto. Entrou 25 aqui, saiu 20 aqui. Ele tinha que perder 5 aqui, não perdeu, porque passou direto, entrou em curto. Então, ele era para ter 15, tem 20 agora. Está entendendo isso? Onde era para ter 10, tem 15. Mas, na verdade, não tem. Vou explicar por quê. Onde era para ter 5, tem 10. E onde vai para ter 0, vai ter 5? Não vai ter 0, porque chegou no menos. Então, essa tensão de 5 volts que esse LED entrou em curto, ela se dividiu um pouquinho para cada LED desse. Então, em vez de ele funcionar com 5, ele está funcionando com mais de 5. O que acontece se ele funcionar com mais de 5? Ele acende mais. Não, mas aí seria permanente, né, professor? Mas o LED ele pode querer entrar em curto e volta. Semicondutor é isso, ele vai e volta, ele conduz mais e volta, conduz mais e volta. Está entendendo? Então, esse LED, na hora que ele apresenta a condução direta, os outros recebem maior tensão. Aí acende mais. A hora que ele volta a funcionar normal, volta ao normal.
Ao contrário, se ele interrompesse, ó, se ele interrompesse aqui, ó, parasse, os 25 entravam aqui, morria aqui. Nem esse acendia. Porque para esse acender, ele precisa circular a corrente, lembra? A corrente tem que entrar no circuito, circular e voltar para o circuito. Então, se não tiver circulação de corrente, nem esse primeiro acenderia. Se ele abrisse, se ele interrompesse a passagem ou abrisse, ele apagaria tudo. Mas se ele entrar em curto, os outros vão acender mais fortes. Está entendendo essa ideia? Essa analogia? Sim. Tá? Então, e a potência de luminosidade é imensa, viu, professor? Então os outros vão acender mais. Só que acontece na hora que esse LED entrar em curto, de vez. Os outros vão acender mais forte. Ai, que beleza, ficou mais forte. Só que eles vão sobrecarregar, porque eles não são para aquela tensão. A tensão era para ser menor. Então eles vão começar a dar defeito um a um, até apagar essa luminária aí. Ou algum deles, por ter uma sobretensão, pode se interromper e aí a luminária apaga. Então, a grosso modo e a princípio, pela sua explicação do defeito, eu acho que é isso. A fonte, se ela dá defeito na retificação aqui, ó, se ela dá defeito aqui, um diodo entrar em curto, o transformador vai aquecer, né? Vai ter algum problema aqui. Tá entendendo? Então, o primeiro que vai sofrer é o capacitor, né, professor? Então, você analisou que a sua fonte pode estar dando... Eu acho que não. A sua fonte que alimenta esses seus LEDs, você tem que medi-la com multímetro. Ela é de quantos volts? 10, 12, 20, 30, 50, não sei. Média, ela está correta? O problema pode ser nos LEDs. Algum LED começando a ficar intermitente. E né? a minha energia aqui, eu percebo que ela oscila, né? Quando você liga uma máquina, lava roupa, e eu tenho algumas lâmpadas aqui que dá para perceber. Então, você percebe a pulsação na lâmpada. Isso pode dar outros problemas também, né? Pode sim. Então, analisamos pela sua explicação inicial o que pode estar acontecendo no seu circuito, tá? Mas não é na fonte, acredito. Está acendendo mais forte e voltando, acendendo mais forte e voltando, acho que é algum LED dando esse problema de entre em curto e volta, entre curto e volta. Ele é um semicondutor, então ele conduz e para, né? Para não, ele conduz e volta ao normal. Conduz mais do que devia, volta ao normal. E aí ela acende mais, ela volta. Aparentemente, alguma coisa entrando em curto aí. Tá? Muito bem. Então, falamos aqui da placa. Deixa eu pôr a minha placa aqui. Colocamos os componentes na placa. Soldamos os componentes na parte cobreada. Percebo que no lugar do potenciômetro está escrito 2P's ali. Eu liguei o potenciômetro. Olha como está ligado. Vocês conseguem perceber algo aqui? Quantos terminais tem esse potenciômetro? Potenciômetro é isso aqui, ó. É um resistor, tá? Que tem um terceiro terminal que é o que regula. Entenderam? Esse é o potenciômetro. Tá? Então ele tem dois terminais de entrada e saída e tem um terceiro que regula o valor dele. Esse potenciômetro é de 4K7 ou 5K ohms, tá? Serve também. No esquema do nosso projeto, esquema elétrico da nossa fonte, ele está ligado desta maneira aqui, ó. Não é assim que ele está ligado? Você vê, o terminal do meio dele está ligado junto com o terminal lateral. Pode ver o projeto aí. Quem está com o projetinho, com o esquema elétrico da fonte, está assim. O que quer dizer isso? Que daqui a aqui, ele tem 4.700 ohms. Daqui a aqui. Então, quando essa derivação central estiver posicionada aqui, ou seja, encostadinho no terminal do lado direito aqui, então daqui a aqui, ele vai ter 4.700 ohms. Conforme eu vou trazendo ela para cá, igual agora, que ela está no meio,
como esse terminal da ponta está interligado com o meio, daqui a aqui, ele vai estar dando metade do valor dele. 2.350 ohms. E quando esse terminal do meio chegar aqui, ó, né, ele regular até aqui, desse terminal para esse vai ter 0 ohms. Correto? Conforme eu vario ele aqui, ó, conforme eu trago para cá, a resistência aumenta desse terminal nesse. Conforme eu trago para cá, ela diminui desse terminal nesse. Conseguiram entender como funciona esse potenciômetro? Pessoal, me responda, por favor. Conseguiram entender? Porque, olha só, ele tem... Sim, perfeitamente. Ele tem aqui, ó, ele tem aqui um eixo central, 3 terminais, ó. 1, 2, 3. Eu já uni os dois, o da ponta com o meio, igual o nosso projeto pede. E conforme eu regulo aqui, ó, quando eu regulo para cá, eu estou aumentando a resistência. Daqui a aqui. Quando eu vou fazendo assim, eu vou virando ele, ó. Eu vou diminuindo a resistência desse ponto a esse. Quando eu vou virando ao contrário, eu vou aumentando a resistência desse ponto a esse. Que ele é um resistor variável. O potenciômetro é um resistor variável. Tá? Então, conforme eu mexo, eu regulo esse eixo central dele aqui, ó. Eu faço essa mudança, essa variação aqui, ó, que eu estava explicando. Conforme eu regulo esse eixo, eu faço isso, ó. Eu levo esse eixo mais para um lado ou mais para o outro. Ou seja, aumentando a resistência ou diminuindo a resistência desse ponto a esse. Professor, tem uma pergunta. Por favor, pode fazer. Eu tenho um chuveiro eletrônico e eu fico irritado com ele porque eu tenho uma expectativa e o resultado não é exatamente aquele, né? Eu tinha um outro chuveiro que tinha um potenciômetro lá, você girava e ele obedecia. Desde o mínimo ele ia muito, você percebia que ele tinha um tato muito perfeito. Conforme se aumentando, ele era muito sensível. Aí o chuveiro era muito caro, durou 6 anos, aí a gente comprou outro parecido, né? Esse camarada parecido, ele tem assim, ele tem um mínimo que não é muito mínimo. Às vezes você consegue um mínimo razoável, mas ele tem um espaço muito grande nesse botão aí que ele não altera nada. Dá a impressão que ele dá um start e já começa lá numa potência bem razoável e seria como se tivesse 2 pontos de temperatura só. É um defeito. Então não é potenciômetro que faz isso no seu chuveiro, ele tem uma regulagem. O potenciômetro é uma peça, é um resistor variável que vai variar a resistência. Quem vai regular o que acontece? Dentro do seu chuveiro vai ter um controlador de corrente e tensão, que é como se fosse essa fonte que nós estamos montando aqui. Tá? Mais ou menos como se fosse essa fonte. Quando eu regulo esse potenciômetro aqui, ele vai regular o pino central desse circuito integrado. Pino central dele, fazendo com que o lado esquerdo dele, que tem a tensão total, conduza mais tensão para o lado direito. E quando eu regulo esse potenciômetro para o outro lado, eu faço que o lado esquerdo, que tem a tensão total, mande menos tensão para o lado direito dele. Então, quem está controlando, na verdade, é essa peça aqui. O potenciômetro vai atuar nela para que ela faça esse controle de tensão e corrente. Então, o chuveiro mais caro que você tinha um bom controlador. Esse mais novo é chinfrim, ele é um controlador fraco. Na verdade, ele deve passar uma tensão ou total, ou quase total, ou zero. Né? Então, então não está na chave do produto. Porque ele tem um potenciômetro, mas não é o potenciômetro que passa por ele essa tensão que alimenta o seu chuveiro. O potenciômetro, ele vai regular um circuito como esse da fonte aí. Nós estamos montando um circuito parecido com esse. Só que talvez não use. Então por ser alta potência. Estou bravo com o cara errado, então, né? Exatamente, não é o potenciômetro. Por exemplo, por ser um circuito de alta potência, por que alta potência? O chuveiro, ele tem uma quantidade de watts grande. Ele tem um chuveiro, tem 5, 6, 8, 10 mil watts, depende do chuveiro. Não é um circuito integrado como esse aqui. Talvez seja uma peça chamada um SCR, ou um TRIAC,
com outro circuito mais complexo que esse um pouco, que faz esse controle, mas vai fazer isso. O potenciômetro vai regular uma parte do circuito, fazendo com que o regulador de potência, que é o que onde passa, igual aqui, de um lado, tensão total para o outro, conduza ela total, média ou baixa, né? Regule, na verdade, ele faça isso. Então, o seu circuito desse chuveiro não é tão bom. Não é defeito, talvez é o projeto que não presta. Eu já peguei esse circuitinho de chuveiro que não aguenta mesmo. Não é nem defeito. Porque desde novo ele faz isso. Desde novo eu tenho 2 chuveiros e os 2 têm o mesmo defeito. Eles têm a mesma mania. Não é defeito. Não, ele é assim, ele é fraco. Ele é assim, eles aprendem junto igual, entendeu? É o mesmo neurônio que funciona. Então ele é fraco. Eu estava com a impressão que era na chave direto. Eu falei, a chave ela deve passar ou muita corrente ou menos, né? E não é isso aí, né? Esse potenciômetro não é nem chave, ele é potenciômetro. Se ele é linear, você vai girando ele como se fosse um botão de volume de um aparelho, né? Ele é linear. Ele não é uma chave. É um resistor, como esse potenciômetro aqui, um resistor variável, como eu expliquei no circuitinho aqui, ó. Um resistor variável, que vai variar sua resistência de um ponto ao outro, que vai regular alguma coisa no circuito que faz com que o controlador de potência. Tem um detalhe, professor, tem um detalhe que eu não passei. Quando a gente liga o turbo dele lá, que ele aumenta a pressão da água, aí ele passa a atuar com mais eficiência, entendeu? É porque tem mais água, né? Ele consegue... Aí quando tem mais pressão na água, ele consegue dar mais... eu não sei por que cargas d'água aí, ele consegue dar mais resultado, tanto no mínimo como no máximo. Porque você tem uma quantidade maior de água e o controle da corrente fica melhor, porque ela consegue dissipar mais ou menos esse calor e que a resistência, né, vai dar. Então, na verdade, a qualidade desse circuito desse chuveiro não é ele estar com defeitos. Como se você tem 2 deles e os 2 são iguais. É dimensionamento do conjunto circuito, todo, né? É um circuito fraco para essa função. Então, para ter um negócio melhor, vai ter que gastar mais mesmo, não tem jeito. É porque ele precisa de mais pressão para poder funcionar, trabalhar legal, né? Bom, e esse circuito de chuveiro é um circuito parecido com essa fonte aí. Eu estou vendo que o João está com quem que eu pus aqui? O João está com uma fonte já numa caixinha, João? Numa caixinha, aproveitei uma caixinha de uma fonte de alimentação de um computador avariada, aproveitei a caixinha... Pôs o transformador lá dentro, pôs a plaquinha lá dentro, olha só que bacana. Já está regulando? Mostra para nós aí. Já está regulando. Ela está dando quanto volts no máximo? O potenciômetro está aqui do lado. Ele está a dar 13,47. 13 volts, ponto 47. 13,47. Agora vai descendo, ela chega a quanto? A 1 volt, 2 volts? Quanto ela chega? Está descendo, olha só. Está descendo. Se ela chegar com menos de 3, está excelente. Aí, ó. Perfeita, 1 volt. Está com 1,23. Perfeita, a sua fonte está funcionando perfeita. Ela está indo de 1,2 a 13. Né? Esse transformador é de 9 mais 9? Ou é de 6 mais 6? É 12 mais 12. 12 mais 12. Você está usando os 2 fios ou os 3? Tem 3 fios. Mas você está usando os 3 fios? Utilizei os 3 fios e utilizei só 2 diodos. Então, mas você podia fazer diferente. Se quiser uma fonte que tem uma tensão maior que 12, 13, você pode pegar e usar só os 2 fios das pontas, não usar o do meio. E usar os 4 diodos. Aí a sua fonte vai para 24 de máximo. Se usar só os 2 da ponta, pode dar 24. Aí você usa os 4 diodos conforme o nosso projeto está mostrando. Sim, só e liga os 2 fios das pontas, usa o fio da ponta. Sim. E aí ela vai soltar 24, porque vai ser 12 mais 12, vai somar os 12. Né? E aí os diodos vão dividir positivo e negativo, e você vai ter uma tensão de saída maior.
Você vai ter até uns 20, 20 e poucos de saída. E vai ter, o mínimo, uma tensão baixa mesmo. Então, você vai ampliar a capacidade da sua fonte de tensão. Tá? Só muda essa ligação. Põe os 2 fios das pontas nos 2 lugares da nossa plaquinha, que é aqui, né? Ó. Vou mostrar aqui na plaquinha. Ó. Desculpa, aqui, ó. Aqui eu não liguei a minha ainda. Aqui vai um fio, aqui vai outro. Esses 2 são os 2 fios das pontas do seu transformador. O do meio você passa uma fita isolante e isola ele, você não vai usar. Sim, e aí a sua fonte vai aumentar de tensão. Os capacitores suportam, porque o capacitor é de 50 volts, o eletrolítico, né? Então, pode ter 24 volts aí, que não tem problema. Sim, sim. Tá? Então, se o eletrolítico grande de filtro, esse aqui, fosse de 25 volts, aí não dava para fazê-lo. Mas dá para fazer assim, porque ele é de 50. Foi o valor que eu passei para vocês. Sim, exatamente, exatamente. Então, beleza. Vou modificá-la. Modifica e sua tensão vai aumentar de variação. Você vai ampliar para mais volts. Então, você vai poder ter uma fonte que alimenta os 3 volts, que equivale a 2 pilhas, que alimenta os 9 volts, que equivale a uma bateria de 9, ou você usar 6 pilhas, né? Ou você vai substituir os... Não estou a ouvir agora. Então você vai... Olha, sua fonte variou bonitinha, viu? Ela variou bonitinha. Alguém mais tem a fonte montada, além do João? Olha, eu pus o potenciômetro aqui de lado para regulá-la do lado de fora. Eu estou vendo. Está a perceber? Aí você varia, ela vai subindo. Isso aí. Então essa fonte... O que eu vou... Aqui. Consegue ver o regulador? Eu estou vendo o seu multímetro e você mexendo no potenciômetro. Exatamente. Olha só, você regula e você consegue diversos níveis de tensão. O que pode fazer nessa fonte para deixá-la melhor? É conseguir um voltímetrozinho digital. Sim. Sabe o que? Um voltímetrozinho digital, colocar ele no painelzinho aí, faz um buraquinho, fixa ele e vai ligar esse voltímetro digital, o mais dele. O mais dele na saída S+, que é aqui, ó, e o menos na saída S-. E aí, conforme você regula, você vai obtendo os níveis de tensão mostrando no visor da fonte, que vai ser um voltímetrozinho digital. Certo. Eu vou utilizar aqui, eu vou montar assim, vou mostrar para vocês na aula que vem. Eu vou pegar um multímetro antigo que eu tenho aqui digitalzinho, eu vou usar ele mesmo, eu vou desmontar ele e vou colocar ele como mostrador. Aí quando eu regular, ele vai já me mostrar, não preciso pôr o multímetro lá. O João está colocando aí o multímetro dele ligado nas saídas mais e menos da fonte, e quando ele regula, ele obtém os níveis de tensão e o multímetro mostra, né? Inclusive, João, sua bateria está meio fraca desse multímetro. Desculpa, eu olhei aí para a tela e eu vi que ela está fraca. Quando dá esse sinalzinho do lado esquerdo do multímetro, é sinal que a bateria está fraca. Sim, a bateria que está fraca. Então, se nós colocarmos um visorzinho digital, um voltímetrozinho digital, ligado já dentro da nossa fonte, embora a nossa saída vai estar ligada em algum aparelhinho que a gente vai estar testando, por exemplo, hoje eu consertei uma caixinha de som dessas JBL, essas caixinhas portátil, que é Bluetooth, que é pendrive, né? E eu posso usar essa fonte. Eu regulo a fonte para a capacidade que é 5 volts, né? Essas caixinhas são de 5 volts. Regular a fonte para 5 volts. Pego a garra jacaré mais, ligo lá dentro da fonte no mais da bateria. Pego a garra jacaré menos, ligo lá dentro no menos da bateria, pronto. Eu vou ter essa nossa fonte alimentando a caixinha de som para eu poder fazer o reparo nela. Estão entendendo para que vai servir a fonte? Para eu alimentar um aparelho na bancada de trabalho. Exatamente. Estão entendendo isso? Exatamente. Ok? Olha, ficou bacana, João. Eu sei que Tem aqui outro pormenor, professor. Desculpa, eu não entendi, João. Fala de novo. Estou a dizer que tem aqui outro pormenor. É que está ligado... tem o cooler da fonte de alimentação, que era do computador. Você ligou na saída?
e o cooler não está ligado na saída, porque senão ele também ia diminuindo a velocidade. E para ele estar sempre ligado, eu liguei-o antes do regulador. Antes do regulador, exatamente, no mais e menos do capacitor. Porque quanto é esse cooler? Qual a tensão dele? 12 volts? É 12 volts. Então, se você jogar para 24 aí, não vai dar para ligar o cooler direto, vai ter que fazer uma outra adaptação. Exatamente. Mas eu te falo, vai ter que usar um resistor aí, um parzinho de resistores, depois no particular, durante essa semana que vem, eu posso te explicar. Aí você pode ligar o cooler direto também aí, porque vai ter 24 se você mudar. Se você não decidir não mudar, você vai continuar com os 13 volts de máximo aí. Legal, você tem um cooler retirando a caloria de dentro do circuito, melhorando o desempenho desse circuito, porque quanto menos caloria, menos ele funciona melhor, né? Claro. Beleza, o Adelso também tinha montado a plaquinha, Adelso? Sua plaquinha ficou pronta, chegou a ligar o transformador também? Isso o Adelso consegue falar, porque às vezes não consegue usar o microfone, né? Mas eu sei que a aula passada... Professor, oi. Desculpe, eu não entendi. O cooler, se a gente for utilizar ele, eu vou ligar ele. Seria interessante antes do potenciômetro, então. Não é potenciômetro. O potenciômetro não está na tensão. O potenciômetro está atuando no pino do meio do regulador. Sim. Não é no potenciômetro. Se o cooler for de 12 volts e a sua tensão for de 12, 13 volts, igual o do João, que ele montou ali, você vai ligar no mais e menos do eletrolítico, naquelas duas trilhas principais aqui, ó. Ó, nós temos aqui, ó, uma trilha que é o menos e outra trilha que é o mais do capacitor, ó. O mais do capacitor e o menos. Você vai ligar o cooler nessas trilhas. E aí o cooler, quando você ligar a sua fonte, porque olha só, porque também nós podemos pôr uma chave liga-desliga. Essa chave vai ficar na entrada do transformador. Eu mostrei no esqueminha na aula passada. No esquema aí tá quando aqui. você desligar, desliga. Quando você ligar o transformador, automaticamente vai se ligar ao cooler, vai se ligar a fonte, e aí vai ser no mais e menos do capacitor eletrolítico grande. Tá? E aí você consegue ter o seu cooler alimentado direto. Agora, se o cooler for de 12 e a fonte estiver soltando 20, aí temos que para reduzir essa tensão para o cooler, para que ele não funcione mais rápido e queime, né? Porque ele consegue funcionar com 20 volts, só que ele vai rodar muito mais rápido e vai queimar com o tempo, tá? Então, nós vamos ter que fazer uma adaptação. Eu vou calcular aí 2 resistores ligados do mais ao menos da fonte, da saída positiva para negativa, e aí né, nós vamos utilizar essa ligação para o cooler. Eu vou calcular o resistor que vai ser usado e passo para vocês. Se para quem tiver uma fonte com 20 volts, tá? Para quem tem uma fonte com 12, 13, até 14, liga direto no mais e menos do eletrolítico no cooler, tá? Não tem problema. Olha, dá para ver bem a fontezinha aí do João. Eu aproveitei as ligações da fonte de alimentação do computador. Sim, você usou a chavinha, você usou a entrada de energia, né? Exato. Foi usando tudo isso e ligando na plaquinha, colocou um dissipador. Ah, não, colocou um dissipadorzinho aqui no regulador. Tá beleza, tá perfeitinha, tá? Parabéns. Fiz um buraquinho e pus o LED do lado de fora. Eu vi, colocou o LED para trás. Perfeito. Aí usou um fiozinho para ligar o LED na placa, né? Conforme eu falei já mais cedo um pouquinho, eu comentei sobre isso. Muito bem, perfeita, João. Pessoal, precisamos então, essa nossa aula de hoje é uma aula para nós trabalharmos com componente, trabalharmos com solda, trabalharmos com identificação dos componentes, com medidas de tensão. Isso tudo traz prática, né? Traz uma... E estamos montando um circuito que vai ser útil na nossa bancada de trabalho. Tá? Então, vai ser útil aqui, na nossa bancada de trabalho, essa fonte ela vai alimentar algum aparelhinho que nós vamos realizar manutenção. Por exemplo, pensou se você tiver que ter pilha para alimentar um aparelho? Ou 3 ou 4 fontes de valores diferentes para alimentar aparelhos diferentes? Essa fonte é regulável. Ela tem uma capacidade de 1 ampere e meio, de 1 ampere e meio, tá? Mas para teste, não é para você... Ah, vou ligar uma potência de um carro aqui, um módulo de potência que tem
5 amperes de capacidade não dá, essa fonte vai aquecer, ela não vai aguentar. Mas até para testes de bancada e para alimentar pequenos aparelhos, você já tem uma fonte que regula, como o João fez na dele, você regula de 1.2 a 13 volts, né? Que é uma fonte já bacana para trabalhar na bancada. Ok? Alguma pergunta? Tá bom, professor. Depois então vou fazer a modificação para os 24 volts. Ok, beleza. Pessoal, então, hoje eu fico satisfeito se vocês entenderam e conseguirem fazer isso que eu mostrei e que o João aí e outros conseguiram montar já com componentes e só falta testar. A hora que vem eu vou estar com essa ponte já com um voltímetro ligado, com o transformador ligado, só vou mostrar o funcionamento igual o João mostrou hoje, tirar alguma dúvida e vamos continuar com a nossa matéria do curso, tá ok? Ok, professor. Então, por hoje é só. Obrigado a vocês pela participação. Se tiverem alguma dúvida, mande lá no grupo do nosso curso a pergunta. Eu vou, à medida do possível, respondendo para vocês. Tá ok? Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Boa noite, professor. Obrigado. Boa semana também.